Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, o podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. O Pode Povo, que é abrangente, que fala de todos os assuntos, traz hoje um assunto muito delicado e que precisa ser, assim, olhado com todo carinho, com toda atenção pelas autoridades e pela sociedade também. População em situação de rua. É visível, é muito crescente o número de pessoas cada vez mais ocupando os espaços das ruas, principalmente centrais das cidades. Isso não é só de Campos, é pelo mundo todo, Brasil todo. Eu acho que pós-pandemia a coisa ficou mais complicada. Eu queria saber como é que o Sindipetro, como é que esse movimento sindical encara essa situação, e a gente precisa encontrar, dialogando, conversando e rápido, uma solução para esse problema, que é um problema nosso, um problema criado pelo sistema. A gente precisa discutir isso de maneira bem ampla e eu acho que hoje é uma oportunidade legal. Bom dia, sejam bem-vindos aqui a essa edição do Pode Povo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos prestigiando em mais essa edição do Pode Povo. Vamos falar sobre esse problema social grave que assola Campos e outras cidades do país, né? Do mundo também, né? A gente vê relatos aí do aumento da população de rua nos Estados Unidos e em outros países que fazem parte do G7, que são países ricos, mas vamos debater a nossa visão de mundo, trazer aqui algumas reflexões importantes sobre esse tema, que é um tema que às vezes gera uma polêmica, né? É um tema extremamente complexo, mas é importante a gente vir aqui e trazer algumas reflexões para todos aqueles que estão nos assistindo, nos prestigiando. Cara, nós temos exemplos assim do passado, coisas do tipo assim, cidades pegavam as pessoas nessa situação, né, que eram os moradores de rua naquela época, hoje pessoas em condição e situação de rua, colocavam num ônibus, numa van, numa Kombi, tipo assim, literalmente tornava, despejava aquelas pessoas em outros municípios. Era o gesto que essas cidades faziam. Você nunca conseguiu filmar, comprovar isso assim, né, com veracidade, mas era muito claro, até porque a gente de rádio aqui sempre ouviu muito essas pessoas que vinham buscar uma passagem, um apoio. O rádio sempre foi uma âncora assim, né, para esse pessoal também, né, nossos irmãos. E aí, hoje, você tem, graças a Deus, uma orientação e também um trabalho no sentido que, não, é claro, é evidente, sempre foi proibido, mas agora mais fiscalizado. Você não pode mexer, você não pode chegar ali e pegar essas pessoas como se fosse objeto. Existe todo um trabalho que precisa ser feito. Como que vocês, acho assim, quanto mais sugestão, melhor. Qual a sugestão que o Sindipetro traz para a gente aqui? Como vocês conseguem enxergar, por exemplo, uma solução para esse problema? Então, Cláudio, a questão do aumento da população de rua, né, ela é um reflexo social de um problema estrutural, talvez o mais grave que o Brasil tem, que é a questão da desigualdade social e a má distribuição de renda, né? Então, a gente vive eu costumo brincar, né, que no final do arco-íris do neoliberalismo tem sempre uma Cracolândia. Então, esses problemas de desigualdade, de pobreza, de miséria extrema que se vive, que se vê aqui em Campos, né, é fruto da política neoliberal que leva a uma desigualdade imensa, brutal, violenta e que leva as pessoas à miséria, né? A gente vê aquela história, né, de que todas essas pessoas, porque são pobres e miseráveis, são vagabundas, né? Que isso é uma questão de polícia e não de política, né? E quando a gente vê o extrato social dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, né, a gente vê que a maior parte delas já tiveram emprego de carteira assinada, a grande maioria são de homens e estão na faixa dos 30 aos 49 anos, ou seja, é uma população sim economicamente ativa
e uma maioria também é formada desse pessoal, dessa população de rua, é formado por negros e pardos. Então é um extrato social que você consegue tirar e isso vai dando aí uma noção do problema, né? Eu tenho uma visão de que muitas das vezes essa miséria que existe e a população de rua, ela é utilizada às vezes de uma maneira muito perversa e jocosa por algumas lideranças políticas aqui da região, né? Onde se faz muito pouco por essas pessoas e o pessoal quer ir para a rede social ficar tirando foto. Esse problema ele tem que ser levado de maneira extremamente séria, né? Tem que dar a esse problema a gravidade que ele de fato tem e a gente tem que ter um acompanhamento mais técnico dessa questão. Eu sou casado com uma assistente social, minha esposa é assistente social formada na UF aqui de Campos, né? E a gente vê que o Estado brasileiro, apesar de todas as dificuldades, direciona sim projetos e recursos para atender essa população. Então a gente precisa, ao meu ver, né, focar mais nesses projetos do governo federal, né, dar os recursos e direcionar esses recursos para essa população. A gente tem aí programas sociais, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, né, projetos de habitação, aluguel social, projetos de dar estudo para essas pessoas, para dar uma formação, enfim, tem uma questão também relacionada ao encaminhamento dessas pessoas ao mercado de trabalho e a projetos de capacitação. Pois é isso. Acho que agora a gente startou aqui mais uma pauta, mais uma bandeira, que é lutar para que a sociedade civil organizada e as autoridades consigam aí fazer ações efetivas, ações inteligentes para estender as mãos a essas pessoas. Tem de tudo que você possa imaginar. Tem os desempregados, tem gente que tem trabalho, tem gente que está na luta, eu sei. Tem até professor universitário que vive em situação de rua. É uma escolha dele, é uma escolha do indivíduo. E aí, como é que você vai fazer? Então, a gente precisa dialogar e eu acho que o Pode Povo faz isso muito bem neste momento. Valeu por hoje, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Então, Cláudio, gostaria de agradecer aí pelo espaço, né, de deixar aqui a mensagem do Sindipetro NF em mais essa edição do Pode Povo. Não é um problema simples, essa questão da população de rua, mas é um problema que a gente precisa, sim, entrar nesse debate, né, ter a visão de que, de fato, isso é um problema complexo, né, não é apenas um problema econômico, é um problema social e é um problema que demanda muita empatia e amor da nossa população, porque, afinal de contas, são seres humanos que são, às vezes, jogados no lixo e a gente não pode permitir que a gente se torne a pessoa desumana, né? A gente tem que, sim, ter empatia, ter comoção com a situação dessas pessoas, porque, afinal de contas, poderia ser um parente nosso, um amigo nosso que, por várias situações da vida, seja colocado nessa situação vulnerável. Então, é um prazer imenso estar aqui dialogando com todos. Um bom dia a todos, bom trabalho, fiquem com Deus e vamos à luta. Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.